Barbie, 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 Barbie. Gente, eu não aguento mais ouvir falar desse filme da Barbie. As adolescentes me perguntam, pais estão me perguntando o que eu acho. E o meu conselho é bem objetivo. Não assista, não perca seu tempo, não gaste o seu dinheiro, porque nós sabemos o que está por trás desse filme. Eu não, claro, perdi meu tempo assistindo, mas eu estou atento a tudo e leio críticas e sei que o que está por trás é justamente o conceito progressista de ruptura com os padrões bíblicos. Desconstrói-se, portanto, a masculinidade bíblica. O homem é apresentado como frágil, submisso, fútil, sentimental, egocêntrico, enquanto a mulher, usando um termo da moda, é empoderada. Então, se você quer saber mais sobre isso, fique atento, porque nesta aula que está começando agora, nós vamos falar justamente sobre a desconstrução da masculinidade bíblica. Fique comigo. A paz do Senhor, tudo bem? Eu sou o pastor Ciro Sanches Zibordi. Está começando mais uma videoaula com base nas lições bíblicas do terceiro trimestre de 2023. Estamos estudando sobre a Igreja de Cristo e o espírito da Babilônia. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. A Igreja de Cristo e o Império do Mal é o título. E o subtítulo é que fala sobre o espírito da Babilônia. O autor é o pastor Douglas Batista, a quem tenho aqui reiteradamente parabenizado pelo brilhante comentário e também quero parabenizar a CPAD. Essa lição chegou numa ótima hora. Nunca foi tão necessário nós reagirmos e nós nos contrapormos a esse espírito da Babilônia, a esse levante contra os valores. Infelizmente, um levante que não acontece só do lado de fora. Há também pessoas que estão no nosso meio, que se dizem cristãs, até pastores, pregadores, mas que se contrapõem aos valores da palavra de Deus. Pois bem, a lição de hoje é justamente sobre um assunto muito importante, sobre a desconstrução da masculinidade bíblica. Eu citei o filme da Barbie porque, infelizmente, por meio da mídia, por meio da cultura, que os opositores do Evangelho vêm tentando desconstruir. Aliás, logo no início eu quero aqui apresentar uma diferença entre desconstruir e destruir, porque desconstruir é um processo mais lento, mas você sabe que isso está acontecendo e nós temos que continuar construindo. Construir é muito difícil, mas vamos nos lembrar, eu tenho citado aquele exemplo de Neemias, quando ele estava reconstruindo ou restaurando as muralhas de Jerusalém, e os inimigos queriam cada vez mais que eles parassem, queriam atrapalhar, mas Neemias foi fiel ao seu chamado e continuou fazendo a obra do Senhor. Mas vamos começar então com a leitura do texto áureo, lição de número 6. Curta, por gentileza, este vídeo, é muito importante você fazer isso. Compartilhe e se você ainda não é inscrito, inscreva-se, por favor, porque isso também é muito importante para o nosso fortalecimento aqui e para que também haja uma divulgação maior do nosso canal, para que mais pessoas o conheçam. Lição de número 6, do dia 6 de agosto, será estudada, não é, presencialmente no dia 6 de agosto de 2023, se Deus quiser, cujo título é A Desconstrução da Masculinidade Bíblica. Texto áureo está em Gênesis capítulo 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E a verdade prática diz-nos o seguinte: o homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e
liderança. Muito bem, vamos então dar início. Como eu citei na abertura deste vídeo, o conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos está por trás aí de muitos filmes de Hollywood, como é o caso aí que eu citei, o filme, o tão falado aí, o filme da Barbie. Muito bem, nós estamos aí, portanto, na quinta lição em sequência, que trata dessa questão da ideologia progressista, que se contrapõe, evidentemente, ao conservadorismo do ponto de vista bíblico. Nós estamos aqui falando de política, prioritariamente. Estamos falando daquilo que é contrário à palavra de Deus. Então, quando falamos de conservar, não é tanto no sentido político, mas é no sentido bíblico. A Bíblia é muito clara ao dizer: conserva o modelo das sãs palavras, o que tendes, disse Jesus, retende-o, conserva-o até que eu volte, e assim por diante. Até porque a igreja é o sal da terra, e o sal, uma das suas finalidades era justamente conservar. Quando não havia geladeira, freezer, o sal era usado também para conservar alimentos. Muito bem, a lição de hoje trata do conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos. É mais uma lição, portanto, sobre o progressismo, e esse conceito atua na desconstrução da masculinidade. Agora, por que desconstrução e não destruição? O autor do texto foi muito feliz ao escolher a palavra desconstrução, porque é justamente isso que está acontecendo. O termo destruição, claro, fala de algo que é imediato. Já a desconstrução, ela é gradual. Como a destruição não é possível em uma sociedade democrática, porque, claro, o objetivo dos inimigos do evangelho seria destruir tudo, acabar com tudo, pôr tudo abaixo. É o desejo deles. Mas, como eles não podem fazer isso, eles então trabalham de maneira estratégica no sentido de desconstruir, de desmontar a ideia de uma posição que é consolidada. Para nós é consolidada, evidentemente, para nós não há negociação, as verdades bíblicas são inegociáveis, então o inimigo, claro, ele objetiva justamente desconstruir aquilo que temos como consolidado, para que os mais fracos, aqueles que não têm um embasamento, não têm assim uma segurança maior com respeito à sã doutrina, possam ser influenciados aí na medida que o tempo vai passando. E claro, ao desconstruir, eles vão atacando, claro, o edifício, mas eles querem, na verdade, atingir o fundamento, porque a própria palavra de Deus diz. O Salmo 11, versículo 3, tem um versículo muito interessante que nós já tomamos como base até em algumas lições que estudamos recentemente. É um salmo muito interessante. Olha o que ele diz, Salmo 11, versículo 3. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Ou seja, se nós perdermos a nossa base, o nosso fundamento, se os inimigos conseguirem nos convencer ou convencer os desavisados de que o nosso fundamento é frágil, eles poderão aí fazer com que nós abracemos o erro. Então nós temos que reagir. Apologética, diferentemente do que muita gente pensa, não é ficar esperando ser atacado para reagir. Não. Porque apologética significa defender o evangelho. E ao defender o evangelho, claro, você ataca o erro, você desconstrói e destrói também, não pessoas. Nós não estamos de maneira alguma pregando a violência, mas nós queremos destruir o erro, destruir aquilo que é contrário à palavra do Senhor. O objetivo, então, desses conceitos, desse conceito no singular progressista que é abordado nessa lição,
O objetivo é desconstruir os chamados marcos, é tirar do lugar os marcos que já foram estabelecidos, os marcos judaico-cristãos, os marcos bíblicos, que tem a ver, claro, na lição de hoje, especialmente na próxima também, tem a ver com os papéis do homem e da mulher estabelecidos por Deus, os quais, claro, estão acima de qualquer ideologia, porque a palavra de Deus está acima de tudo isso. Esses valores, esses fundamentos, esses marcos, eles já vêm sendo, aí tem havido uma tentativa, claro, de desconstruí-los ao longo do tempo, obedecendo-se uma agenda cultural progressista, que nós já mencionamos na aula anterior, marxista ou neomarxista, a qual vem sendo obedecida aí por políticos, juristas, artistas. Veja aí o caso da Barbie que eu citei e tantos outros filmes que são conhecidos como filmes lacradores, aqueles filmes, na verdade, que desconstroem tanto a masculinidade bíblica como também a feminilidade bíblica. A mulher, na verdade, na atual sociedade, ela tem assumido aí um papel muito diferente daquele que a Bíblia estabelece. Não que a mulher não possa ter liberdade para crescer profissionalmente, crescer em todos os sentidos. A abordagem é outra, no sentido mesmo de pôr abaixo tudo aquilo que a Bíblia apresenta como valores importantes para a mulher, como, por exemplo, ser mãe. Ser mãe não deve ser visto como um peso, mas uma dádiva, um presente que Deus deu à mulher. Então, o objetivo dessa lição é apresentar aí o mandato divino ou o mandado, né? O mandado e também o mandado no sentido de ordem e o mandato no sentido de uma missão divino para o homem, contrapondo-se assim à desmasculinização por parte dos progressistas que são abertamente inimigos dos fundamentos bíblicos. O primeiro tópico, a masculinidade bíblica. Temos aí como primeiro ponto a criação divina do ser humano. A criação do ser humano, eu quero aqui destacar algo importante, que na lição não foi abordada, claro, por falta de espaço. O espaço do comentador é bem reduzido, mas nós podemos aqui destacar que a criação do ser humano abrange, na verdade, três etapas. E isso está claro lá em Isaías capítulo 43, versículo 7, porque ali nós lemos que Deus falando a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei e também eu os fiz. Veja, nós somos criados, formados e feitos para a glória do Senhor. Então, essas três etapas precisam ser observadas. A primeira, a criação propriamente dita. Ou seja, Deus criou o homem a partir do nada. É uma criação imediata. Imediata porque não tinha nada no meio entre o Criador e a criatura. Deus criou com a sua palavra, Deus, ele ali criou o ser humano. Agora, a pergunta que nós podemos fazer de imediato é: quem foi criado primeiro, o homem ou a mulher? A resposta está em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Diz a Bíblia, citando aqui na Nova Almeida atualizada, assim Deus criou o ser humano à sua imagem. Agora note, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Veja que aqui não se apresenta nenhum dos dois como tendo sido criado primeiro. Porque a criação, se nós pensarmos numa obra arquitetônica, no edifício, um edifício também, ele tem três etapas. A criação, propriamente dita, depois você tem a formação e você tem o acabamento. Então veja, a criação, veja por exemplo, quando Brasília foi projetada, Lúcio Costa e Niemeyer, aqueles arquitetos, Niemeyer talvez seja mais famoso, Oscar Niemeyer, até porque ele viveu mais de 100 anos,
e também tem edifícios dele espalhados aí, edifícios famosos, espalhados por todo o Brasil. Aqui em Niterói, onde eu moro, tem o Museu da Arte Contemporânea, em Curitiba tem outro, e em cada lugar tem um formato que chama atenção. Aqui parece um disco voador, se bem que Niemeyer tinha o objetivo de fazer uma flor, mas ficou parecendo um disco voador. Lá em Curitiba tem o Museu do Olho, e assim por diante. Mas veja, quando Niemeyer, junto com Lúcio Costa, projetou Brasília, quando ele criou, veja, ele criou, no processo de criação, ele tinha em mente como seria Brasília. Aí veio a fase da formação, quando a equipe de engenheiros deu forma àquilo que fora previamente criado. E depois que os edifícios estavam de pé, claro, veio também o acabamento, a fase final. Quando nós olhamos para Deus como grande criador, o grande arquiteto, por assim dizer, do universo, não tem nenhuma alusão aqui à maçonaria, viu? Eu sei que os maçons também chamam Deus de arquiteto, mas é o que eu estou falando na minha maneira de comparar aqui. Não vá começar a dizer por aí, eu vi ali alguma coisa. Cuidado, meu irmão, com esse pessoal aí também que vê maçonaria em tudo. Não pode ver um triângulo, não pode ver uma pirâmide, não pode ver um aperto de mão, um tapinha nas costas, uma assinatura com 2 ou 3 pontinhos. Aliás, deixa eu contar uma coisa aqui para vocês, abrindo um parênteses. Quando eu era adolescente, eu fui criar minha assinatura e no meu nome tem 3 Is. Ciro Sanches Zibord. No Ciro tem um I, no Zibord tem 2 Is. Então, 3 Is ao todo. Quando eu fui criar minha assinatura, eu como adolescente, na minha ingenuidade, eu falei, eu vou assinar e vou pôr 3 pontinhos. E depois eu acabei descobrindo que os maçons também utilizam 3 pontinhos para falar lá de força, beleza, coragem, uma coisa assim. Quando eu descobri isso, eu passei a usar 2 pontinhos, para ninguém ficar também falando. Então, aqui só um caso, algo engraçado, né? Que eu me lembrei agora. Mas voltando aqui para a criação, formação e feitura, Deus também, como arquiteto do universo, ele primeiro criou, falando do universo como um todo, mas agora falando do ser humano, ele primeiro criou. E ao criar o ser humano, não diz a Bíblia que ele criou homem primeiro que a mulher, nem mulher primeiro que homem, não. Macho e fêmea os criou, homem e mulher. No projeto original de Deus, já estava homem e mulher. Deus não foi apanhado de maneira desprevenida, como alguém pensa, que Deus criou o homem, colocou o homem no meio do jardim, aí Deus começou a olhar e observar, o homem está sozinho e tal, e o homem está olhando para os outros animais, e os animais aí têm duplas, né? E só o homem que está sozinho. Não, Deus não foi apanhado de maneira desprevenida. No projeto original de Deus, já estavam homem e mulher, e ninguém foi criado primeiro. Agora veja que interessante, no momento de formar, na segunda fase, quando Deus foi dar forma ao que fora previamente criado, ou seja, na criação mediata, não vá confundir criação imediata com criação mediata. A criação imediata, a partir do nada, não tem nada no meio entre o Criador e a criatura. Agora, a criação mediata, Deus, como Criador, ele agora usa a própria matéria que ele criou e dá forma. Então, Deus, forma o ser humano na segunda etapa. Agora, olha que interessante. Ao formar o ser humano, aí nós vemos o princípio da prioridade. Quando nós falamos da submissão, e as mulheres, infelizmente, as irmãs que estão sendo influenciadas aí por ideologias feministas, estremecem quando ouvem a palavra submissão. Mas, minha irmã, o que prevalece na nossa visão bíblica não é o princípio da superioridade. O homem não é apresentado na Bíblia como superior à mulher. O que prevalece é o princípio da prioridade. Olha o que diz a Bíblia em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Abra aí a sua Bíblia, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 13. 1 Timóteo 2 e 13. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Veja aí a prioridade. Primeiro foi formado, não diz criado. No momento da criação, macho e fêmea, homem e mulher os criou.
na hora de formar Deus, você não vai querer brigar com Deus, eu acredito. Deus priorizou o homem. Deus priorizou o sexo masculino na formação. Formou o primeiro homem e depois Deus fez com que caísse um sono profundo sobre Adão, formou a mulher e trouxe-a a Adão. Aí já está claro o papel do homem e o papel da mulher. Nessa escolha, Deus formou o homem e depois formou a mulher. E depois vem a parte da criação, a parte final da criação, que é a feitura, é a conclusão, como eu mencionei, que diz respeito ao acabamento. Porque quando você lê Gênesis capítulo 2, versículos 1 e 2, você vê que havendo Deus acabado a obra que criara e fizera, descansou no dia 7º de toda a obra que tinha feito. Agora, Deus concluiu a obra soprando nas narinas do homem e tal, e também formou depois a mulher. Então Deus formou o homem, formou a mulher. Na criação, nenhum foi criado primeiro, os dois são importantes. Mas na hora de formar, não é que o homem seja superior, mas o homem foi priorizado justamente para ele ser o líder, o chefe de família, e a mulher foi apresentada a ele como adjutora, como auxiliadora, para estar ao seu lado. Não é que ela é inferior, ela participa também das decisões. O homem também não é um ditador, não é um déspota. Por isso que a Bíblia diz que o homem deve amar a sua mulher e a mulher deve ser submissa ao seu marido, assim como, essa lição é difícil, mas tem que explicar do ponto de vista bíblico. O homem é sujeito a Deus, porque não tem sentido o homem querer exigir submissão da mulher se ele não é sujeito a Deus. Lembra do Josué? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas vamos avançar, porque na medida que avançamos, eu creio que essa lição vai ficando mais clara. O primeiro ponto, então, a criação divina do ser humano, que abrange, repito, 3 etapas. Criação propriamente dita, ou criação imediata. Formação, que é a criação mediata. Tem alguma coisa no meio entre o Criador e a criatura. É, na verdade, a própria matéria que ele, Deus, criou e depois deu forma a ela. E, em terceiro lugar, a feitura, o acabamento, a finalização da obra como se fosse uma obra arquitetônica. O segundo ponto, características da masculinidade. As Escrituras revelam um conjunto de características do papel do homem. Aqui nós vamos dividir esse conjunto entre tarefas primárias gerais e tarefas como pai de família. No que tange às tarefas primárias gerais, o autor cita Gênesis 2, versículo 15, que menciona aí cultivar a terra e guardá-la. É muito comum ouvir alguém dizendo, olha, o mundo seria muito melhor se as mulheres estivessem no comando, o mundo só é violento por causa dos homens, são os homens que geraram tantas guerras, as mulheres agiriam de maneira diferente. É uma frase bonitinha, é uma frase politicamente correta, mas biblicamente errada. Por quê? Porque embora as mulheres possam sim exercer essas tarefas de liderança, os homens não podem de maneira alguma se afastar da sua missão ou do duplo mandato que Deus lhes confiou. Que duplo mandato é este? Ser provedor e protetor. Deus colocou o homem na terra para... É o que está em Gênesis capítulo 2, versículo 15. O que diz Gênesis capítulo 2, versículo 15? Abra aí a sua Bíblia. Gênesis 2 e 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Aqui estão, então, as tarefas primárias gerais do homem, provedor e protetor. Isso se estende também para a família, ou seja, as tarefas como pai de família. Paulo ratifica que o homem deve proteger sua família, especialmente a sua mulher, a partir da sua esposa, que é com quem o homem inicia a família, e prover-lhe uma vida digna. É só você ler com atenção Efésios capítulo 5, versículos 28 a 30, você vai ver isso. Isso nada tem que ver
como querem sugerir por aí, nada tem que ver com machismo, já que o machismo, na verdade, inferioriza e desonra a mulher. E você vai ver o próprio Paulo mostrando que o homem tem que amar a sua mulher. Nenhum machista falaria isso. O machista, na verdade, desvaloriza a mulher. Para que amar a mulher se ele pode ter várias mulheres e fazer da mulher um objeto? Não. Se Paulo diz que o homem deve amar a sua mulher e cuidar dela como cuida do seu próprio corpo, e disse Paulo, ninguém quer machucar o seu próprio corpo, ferir a sua própria carne, não. E da mesma forma, o homem deve tratar bem a sua mulher. Então, é importante nós estudarmos isso para entendermos que é uma estratégia maligna querer desconstruir a masculinidade bíblica. Vamos para o terceiro ponto, a liderança masculina. O autor expõe aqui o erro da posição neomarxista da ideologia feminista. O marxismo, como todos sabem, caracteriza-se pela luta de classes, proletários e burgueses. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal falando sobre isso, ou seja, o nós contra eles. E trazendo aqui para o nosso contexto, o contexto da nossa lição, mulheres contra homens. A famosa guerra dos sexos. No modelo neomarxista, tratar o homem como líder ou cabeça da mulher é patriarcalismo, é machismo opressor e assim por diante. Chamam de opressores ou opressoras virtudes como fortaleza, sabedoria, coragem, amor, respeito. Tudo que a Bíblia valoriza no homem de verdade, a coragem, o respeito, o amor, como nos textos que o autor até cita na lição, Juízes capítulo 6, versículo 14, falando da fortaleza, segundo Crônicas capítulo 1, versículo 10, falando da sabedoria, Neemias capítulo 6, versículo 11, destacando também a coragem, João 15, 12 e 13, falando do amor, do respeito, assim por diante. Tudo que Deus valoriza, claro, essa sociedade anti-Deus, essa sociedade progressista, contrária aos valores ligados à nossa cosmovisão judaico-cristã, a nossa cosmovisão teísta, bíblica, claro, tudo isso será combatido e haverá uma tentativa de desconstruir aí por parte desses inimigos do Evangelho. Agora, a posição bíblica, qual é? A posição bíblica quanto à liderança masculina é muito clara. Deus confiou ao homem a responsabilidade de liderar. Lá em Gênesis 1:26, diz a Bíblia, Deus falou, ali a trindade em ação, porque Deus fala em plural, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine, veja, domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e etc. Então, o homem foi criado para liderar, criado, formado e feito para liderar. No caso da família, Gênesis 3:16, o autor também cita, ali quando Deus pronunciou aquele juízo sobre a mulher, após o pecado, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Esse é o papel. Claro que dominar aí não é no sentido de subjugar a ponto de, você está debaixo do meu pé. Não. Aí você tem que, a Bíblia explica a própria Bíblia, a Bíblia é análoga. A Bíblia diz que a mulher submete-se ao marido, assim como Jesus submete-se ao Pai, e assim também como a igreja submete-se a Cristo. Ora, como que a igreja submete-se a Cristo? A igreja tem medo de Jesus? Não. E Jesus, ele tem o Pai como cabeça. O Pai, ele maltrata o seu filho. Jesus é inferior ao Pai? Não. Jesus é parte integrante da Trindade. Ninguém é maior na Trindade. Jesus falou, eu e o Pai somos um. Pai, Filho e Espírito Santo estão no mesmo nível, porque não são três deuses, são três pessoas que formam um único Deus. Não é triteísmo, é tripessoalidade. Da mesma forma, na unidade composta, errad no grego, homem, ou melhor, errad no hebraico, não é? Homem e mulher,
eles formam uma unidade composta. Serão dois, uma única carne. Homem e mulher, eles formam uma unidade. E nenhum dos dois pode querer ser maior do que o outro. O homem não é maior, são papéis diferentes. O homem dá honra à mulher como vaso mais fraco, no sentido de que ela é mais sensível e tem uma natureza diferente do homem, mas a mulher tem valores que completam o homem. Isso fala de complementação mútua. Mas vamos adiante, que a liderança masculina, está bem claro aqui na lição, não é ideológica, e sim teológica e bíblica. É bom destacar isso, porque alguém diz, não, é patriarcado, isso aí também é uma ideologia. Não. É só você respeitar a Bíblia como palavra de Deus, que você não vai ter problema. O que diz 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3? Abra aí a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. 11 de 1 Coríntios, versículo 3. Observe. Quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Ora, você percebeu aí que não tem ideologia? Na verdade, isso é um argumento teológico. Teológico. Não é nenhuma imposição do machismo e tal sobre a mulher. Não, de jeito nenhum. Veja com atenção, o texto é claro, Deus é a cabeça de Cristo. Deus Pai é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem. E o homem é a cabeça da mulher. É a maneira como Deus criou, a ordem na questão da liderança é assim que funciona. E Cristo, quando veio ao mundo, o que ele disse? A minha doutrina não é minha, mas do Pai que me enviou. Veja a submissão de Cristo a seu Pai. Então a mulher não é no sentido de ela se sentir inferior. A mulher, às vezes, ela tem até, no casamento, uma bagagem cultural maior, uma formação mais privilegiada do que o homem. E o homem é feliz quando ele entende isso e valoriza a sua mulher e ama a sua mulher. Mas o homem também não pode deixar de exercer o seu papel, como infelizmente essa sociedade sem Deus quer que aconteça. Que o homem seja como Ken, lá da Barbie, que é um homem frágil, sentimental, e ali que tem outros interesses e não está preocupado também em ter ali a sua masculinidade evidenciada. Então tomemos cuidado com isso. O apóstolo Paulo revela que o homem deve liderar a sua casa do mesmo modo que Cristo lidera a igreja. Isso está claro lá em Efésios também, capítulo 5, versículos 24 a 29. Veja agora o segundo tópico, a erosão da masculinidade. O autor, de maneira muito clara, aqui no primeiro ponto, fala de um assunto que também aí acaba ferindo suscetibilidades, mas o título é claro, Apologia à Homossexualidade. O que é apologia? Você sabe, é defesa. Como, por exemplo, na obra Apologia de Sócrates, escrita por Platão, ali Platão fala da defesa de Sócrates perante os seus acusadores, ele salvaguardando-se ali. Então, quando se fala de apologia da homossexualidade, é que muitas vezes os argumentos aí são sempre em favor disso e tal, acontece o vitimismo, o chamado mimimi, como hoje em dia é mencionado, né? E as pessoas às vezes são obrigadas a aceitar essa agenda ideológica, cultural que nós já mencionamos, sem nenhum questionamento, né? O que acontece hoje em dia, na verdade, mais do que uma apologia à homossexualidade, é a apologia à chamada ideologia de gênero, que o autor também destaca, que é o nome que se dá a essa excrescência da pós-modernidade, que não apenas relativiza a masculinidade, mas apresenta a homossexualidade e afins como modelos ideais e superiores. Então veja como isso é perigoso, porque isso é uma defesa cega e também impositiva, que ignora as características físicas e biológicas, alegando que o ser humano nasce neutro e escolhe o que quer ser. Aliás, como é o slogan da Barbie, né? Você pode ser o que você quiser ser. E eu até coloquei uma frase lá no meu Instagram,
que é a seguinte: você pode ser o que você quiser, mas é melhor você ser o que Deus quer que você seja. Porque lá em Romanos capítulo 12, a Bíblia é clara a dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você tem livre-arbítrio, se você quiser ser o que você quiser, você tem essa escolha, né? Você pode achar que pode ser, mas você, como serva de Deus, é melhor que você seja, é melhor que você exerça o papel que Deus estabeleceu para você. Você vai ser feliz, a sua família será feliz e você vai ser abençoada por Deus. É melhor do que seguir esses padrões antibíblicos que estão imperando nessa sociedade sem Deus. Então, essa defesa e essa apologia que nós estamos mencionando ignora as características físicas e biológicas e alega que o ser humano nasce neutro e escolhe o que quer ser. Ensina, portanto, que a identidade de gênero e a orientação sexual independem da anatomia. Nós sabemos, biblicamente falando, que isso é antinatural. Romanos capítulo 1, versículos 26 e 27, já estudamos em lições anteriores, menciona ali que mudaram a glória de Deus em mentira, honraram mais a criatura do que o Criador, até as suas mulheres, deixando o uso natural, contrário à natureza, inflamaram-se em suas paixões, e também os homens, homem com homem, diz a Bíblia, cometendo torpeza. Romanos 1, a partir do versículo 26, é muito claro nesse sentido. Mas lembremos-nos que Deus fez macho e fêmea, é o modelo binário. Infelizmente, o modelo não binário é alardeado atualmente e ninguém pode falar nada contra. Infelizmente, essa excrescência da pós-modernidade está aí também por trás de políticas, leis e também propagandas pelas quais querem nos obrigar até a usar pronomes neutros, como por exemplo todes, como se não bastasse aí o redundante todas e todos, que é algo que já me deixa assim, eu já fico incomodado quando alguém vai dar uma palavra, uma palestra, boa noite a todas e todos. Ora, todos já contempla homens e mulheres, mulheres e homens. Não, mas tem que destacar o protagonismo feminino. Ora, o protagonismo feminino se destaca dessa maneira, né? Aí assassinando, como se diz, a língua portuguesa. Mas como se não bastasse todas e todos, agora também tem o todes, né? Todes. E eu tenho até ironizado isso, porque eu às vezes brinco, eu falo boa noite a todas, todos, todes, Nescaus, Nesquiks, chocolates do padre, etc. Né? Mas vamos adiante. O segundo ponto, a responsabilidade negligenciada. Com o abandono aí do modelo bíblico, a masculinidade vem sendo, aqui como eu já tenho dito, relativizada. A identidade masculina não pode mais ser associada à virilidade, à capacidade de prover e proteger a família. O homem tem que ser frágil, sensível. Só que viralizou aí uma foto essa semana de duas mulheres vestidas de Barbie, certamente foram assistir o filme da Barbie, e um homem trocando o pneu do carro delas. Cadê o homem não presta para nada, a mulher é empoderada, etc. Mas na hora de trocar o pneu, aí o homem estava lá para ajudar. Então veja como isso é contraditório. É um erro a mulher querer desprezar o homem, desvalorizar o homem. Assim como também o homem, evidentemente, não pode menosprezar a mulher. É claro que tem homens que não prestam, há homens que fazem mal às mulheres, não honram a classe, infelizmente, mas não se pode tomar a parte pelo todo. As mulheres têm que olhar para o ideal bíblico. Aqui está o ideal bíblico, né? Então a identidade masculina, infelizmente, nessa sociedade sem Deus, não pode mais ser associada à virilidade, à capacidade de prover e proteger a família. Os homens ideais, entre aspas, nesse novo normal, são indivíduos de duplo ânimo, vacilantes, inconsequentes, homens frágeis, incapazes de sustentar a sua própria casa, vitimistas e até preguiçosos. Isso aí é como, infelizmente, a ideologia feminista taxa o homem.
Só que, ao fazer isso e ao classificar o homem dessa maneira, a sociedade vai ficando cada vez mais frágil, e porque a sociedade é formada por famílias. Então, se os homens não estão honrando o seu papel conforme Deus estabeleceu, é claro que a sociedade será frágil e, consequentemente, os povos, as nações serão igualmente frágeis. Mas vamos para o terceiro ponto: crise de liderança. Veja que um ponto chama o outro. Aqui eu quero destacar a falta de liderança que o autor menciona nos dias de Ezequiel. Ele menciona ali que não havia ninguém para, junto ao muro, tapar a brecha. Não podemos permitir que isso influencie a liderança eclesiástica também, ou seja, essa falta de liderança, como aconteceu nos dias de Ezequiel. Ezequiel, nós tivemos um trimestre pelo qual estudamos aqui assuntos importantíssimos, e nós aprendemos ali que Ezequiel teve o privilégio de viajar. No tempo dele não tinha o Google Earth, né? Então ele viajou lá, saiu lá do acampamento ou do assentamento judeu em Babilônia, viajou mais de 1.500 quilômetros e foi para Jerusalém. Claro que ele não viajou in corpore, mas ele esteve lá in loco, porque Deus o levou, Deus o transportou. Foi algo sobrenatural. E Ezequiel foi algo tão extraordinário que ele contemplou o que estava acontecendo no presente, mas também viu o passado que tinha acontecido, os pecados cometidos dantes, e Deus também o levou para o futuro, ele conseguiu enxergar o que aconteceria no futuro. Veja que experiência gloriosa. E lá no capítulo 22, Deus diz o seguinte por meio de Ezequiel: busquei dentre eles, falando ali do pecado dos sacerdotes, dos homens que deveriam exercer o seu papel como líderes, busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Naqueles dias já estava havendo crise de liderança. A crise de liderança, é o meu segundo destaque, é uma crise de masculinidade. O homem está sendo impedido de exercer o seu papel como líder, infelizmente, hoje em dia, para não ofender os adeptos da ideologia feminista. E isso até no nosso meio agora, os irmãos estão preocupados, será que eu vou falar isso? E a irmã não vai gostar? Se eu falar claramente do papel do homem, biblicamente falando, em relação ao papel da mulher, biblicamente... Não, meu irmão, não deixe de falar. Essas lições vieram num bom momento, justamente para que nós não percamos a oportunidade de falar. Não há problema em mulheres terem protagonismo em algumas áreas, mas isso não pode ocorrer em detrimento da liderança masculina. O homem não pode deixar de exercer o seu papel como líder, porque Deus fez o homem para exercer liderança. E aí, no último tópico, o terceiro tópico, o autor apresenta-nos Boaz como símbolo bíblico de masculinidade. Eu não vou tomar muito tempo nesse terceiro tópico, até porque tivemos recentemente um trimestre sobre modelos de família, com o pastor Elianai Cabral, que fez o comentário, e uma das lições foi justamente sobre Ruth, Noemi e Boaz. Nós temos aqui a lição, se você quiser assisti-la, está aqui na playlist que nós criamos, que foi a lição justamente de número 7, sobre a playlist sobre os relacionamentos, a lição que tem como título o relacionamento entre nora e sogra, destacando-se os personagens Ruth e Noemi, mas também mencionando, porque é inevitável não mencionar, Boaz. Muito bem, aqui o autor então destaca o modelo de generosidade em Boaz. A história de Ruth é uma história muito bonita. Ali o livro de Ruth apresenta aquele casal de Belém, que era Elimeleque e Noemi, que com seus 2 filhos, Malom e Quilion, foram peregrinar nos campos de Moabe em busca de trabalho, de alimento, porque estava havendo uma grande fome em Belém no período dos juízes. Acabou acontecendo ali, para resumir a história, um luto triplo, porque Elimeleque, marido de Noemi, veio a morrer, e os seus 2 filhos, que tinham casado com 2 mulheres moabitas, Orfa e Ruth,
também morreram. Tudo isso num período de 10 anos. Noemi, então, decide voltar para Belém, porque havia lá alguma possibilidade de ela se manter, porque havia o parente remidor lá na sua terra, que estava estabelecido conforme a lei. E ela, então, comunicou isso para suas duas noras, uma delas, Orfa, aconselhada a voltar para a casa do seu pai, ficou muito triste, porque gostava muito da sogra, mas voltou para a casa do pai. A outra, mais apegada ainda, a Noemi, não quis deixá-la ir sozinha e disse para ela: onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é meu Deus. Ruth, capítulo 1, versículo 6. Ruth, então, acompanhou Noemi para Belém. Noemi, então, tinha um parente remidor, a Bíblia mostra isso. Este era, claro, da família de Elimeleque, seu marido falecido, e de acordo com a lei do levirato, que já é antes da lei mosaica, você vê isso em Gênesis capítulo 38, versículo 8, mas também em Deuteronômio capítulo 25, segundo esta lei, havia a possibilidade de resgatar-se ali uma parente, comprando o seu campo e até casando com ela. Isso no caso do parente remidor. Sem saber desses detalhes, Ruth, que era uma mulher trabalhadora, Ruth como nora, disse: eu não vou ficar aqui esperando, porque dinheiro não cai do céu e tal, e alimento não cai do céu, eu tenho que correr atrás. Claro que excepcionalmente até cai, né? Tem o caso do maná na Bíblia, que era Deus mandando pão do céu. Mas, de maneira geral, a pessoa precisa trabalhar pelo seu sustento. E Ruth resolveu trabalhar colhendo espigas que caíam. Ela foi respigar no campo. Era um trabalho que era ali desprezado por muitos, porque era uma espécie de mendicância, porque ela ia colhendo as espigas que ali iam sendo desprezadas. Mas aí entra em cena a generosidade de Boaz, porque ele percebeu a jovem, que foi ali trabalhar justamente no seu campo, isso não foi por acaso, foi preparado por Deus, e ele perguntou: de quem é esta moça? E ao saber então que ela era ali alguém ligada à família de Noemi ou Elimeleque, ele, na verdade, passou a tratá-la bem, com ternura, permitiu que ela trabalhasse ali junto com a sua equipe, deu proteção a ela para que não fosse molestada, porque isso também poderia acontecer. E aí vem o segundo ponto, o modelo de responsabilidade. Ele não somente foi generoso, mas ele foi também responsável, o que é um símbolo também da masculinidade, como marido, porque ele veio a ser marido de Ruth. Então, nós vemos em Boaz um símbolo de masculinidade como marido, pai e líder exemplar. Boaz cumpriu o seu dever como remidor. Quando Noemi soube que ele era o remidor, louvou a Deus e instruiu Ruth, dizendo a ela: olha, Ruth, esse homem é o nosso parente chegado. Então você vai fazer o seguinte: lava-te, unge-te e veste os seus vestidos para apresentar-se a ele. Né? Noemi deu todas as dicas ali, com muita esperteza, muita estratégia, mas o detalhe dessa história é que havia um outro parente remidor que estava na frente. Ele tinha prioridade pela lei. Era um parente ali que estava à frente e tal, mas ele acabou cedendo. Claro, tudo de acordo com a vontade de Deus, ele cedeu o seu direito para Boaz, pois não podia casar com Ruth, ele já tinha uma família, ele já tinha sua própria família e tal, então ele preferiu abrir mão do seu direito, deixou com Boaz, e Boaz, então, não se omitiu, ele teve responsabilidade. Movido pelo senso de responsabilidade, liderança e honra, ele levou o caso aos anciãos, explicou a situação e comprou as terras, casando ali também com Ruth, a moabita, tornando-se o provedor e protetor daquela família. Ou seja, algo exemplar, algo maravilhoso feito por um homem. Então é importante ver como a Bíblia também destaca o papel de Boaz. Isso foi importantíssimo para a linhagem de Jesus, porque se você ler sobre a linhagem de Boaz, retrocedendo, você vai ter Pérez, Esrom, Rão, Aminadab, Nasson e Salmão, que era o pai de Boaz. Depois, quando Boaz casa com Ruth, ele tem Obed. Obed foi quem? Pai de Jessé,
Quem foi Jessé? Pai de Davi. E da linhagem de Davi veio quem? O Senhor Jesus. Então veja que maravilhosa essa história. O casal que gerou Obed, avô de Davi, e de cuja linhagem nasceu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Estamos então chegando à conclusão dessa lição importantíssima. Aí nós temos que nos opor à desconstrução da masculinidade bíblica e reiterar aquilo que está na palavra de Deus. O autor conclui então essa lição de número 6 com as seguintes palavras: Deus criou o ser humano com dois gêneros, masculino e feminino. Não há distinção entre gênero e sexo. O sexo, biblicamente falando, está associado ao gênero. Macho e fêmea os criou. Por isso, a diferenciação dos sexos é um princípio determinado pela criação divina. Nesse sentido, a masculinidade é um conjunto de atributos e funções inerentes ao homem. Já a desmasculinização decorre da inversão dos papéis do homem na sexualidade, na liderança e na prática de seus deveres. A masculinidade bíblica exige o autocontrole, sacrifício e firmeza do caráter. O homem tem que ser firme, não pode ser frouxo no encargo de suas tarefas. Nesse aspecto, a sociedade, a família e a igreja esperam por homens que honrem a sua masculinidade e exerçam o papel que Deus os vocacionou a desempenharem. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Se você está gostando deste vídeo, creio que sim, porque você chegou até aqui, então, por favor, não deixe de curtir, de comentar, o comentário é muito importante também, não deixe de compartilhar e também de inscrever-se no meu canal se você ainda não fez isso. Que Deus abençoe a sua vida e olha, nada de Barbie, hein? Fique com a Bíblia. A Bíblia está acima de tudo e que nós mantenhamos os valores da palavra de Deus que estão acima de qualquer ideologia. Na próxima lição, vamos continuar falando desse assunto, porque é justamente sobre a desconstrução da feminilidade bíblica, que também nós vemos aí, não só nesse filme que eu citei, mas em séries e, de maneira geral, infelizmente, o mundo, claro, ele se levanta contra Cristo, porque impera no mundo o espírito da Babilônia, o mundo está sendo preparado para o império do mal, o império do anticristo. Mas graças a Deus que quando o anticristo começar a imperar, a igreja já terá sido arrebatada. Ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.